Olá, boa tarde. Me ouvem? Joia. Podemos aí, Eduardo, se quiser dar. Ok, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui na Campus Party, Goiás, edição de 2021. Dessa vez de forma online, né? Mas não deixa de ser um privilégio para todos nós ter esse ambiente para poder compartilhar um pouco, falar um pouco sobre inovação, tecnologia, oportunidade de negócio, mercado, né? Então, para a gente é uma honra, uma satisfação muito grande de poder fazer parte desse momento aí. Queria agradecer ao professor Deanges, que está comigo aqui, professor Ricardo, nós fazemos parte do Polo de Inovação do IFG, Embrapi, na vocação da eficiência energética, né? Embrapi é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e nós recentemente tivemos o nosso plano de credenciamento aprovado, e desde novembro do ano passado nós temos atuado com o desenvolvimento de projetos na área de eficiência energética. Então, o bate-papo nosso aqui hoje vai ser um pouco sobre como decolar seu projeto de eficiência energética com investimento da Embrapi. Existem muitas oportunidades para você que trabalha na área de eficiência energética, ou você tem empresa na área de eficiência energética, você tem uma startup que quer desenvolver alguma coisa nesse segmento, você que é aluno, quer participar do projeto de pesquisa e que consiga pegar tudo aquilo que o seu professor fala, às vezes, e colocar em prática, né, num contexto motivador. Então, esse bate-papo aqui tem a ver com você, né? Você que é pesquisador também em alguma área de conhecimento, que tem essa aptidão e a expertise para desenvolver algum projeto que você acha interessante. Então, acho que essa conversa que nós vamos ter hoje à tarde aqui é voltada para você e pode te beneficiar também, tá? Bom, a Embrapi, ela é uma empresa recente, né, que já tem uma atuação bem abrangente no nosso país, né? Eu queria falar só um pouco aqui para vocês saberem, para aqueles que não conhecem a Embrapi, saber o que é Embrapi. Nós estamos hoje em torno de 64 unidades, né? Esse slide é de 2020, então nós já tivemos credenciamento, nós temos credenciamento para novas unidades aí, que está acontecendo. Esse credenciamento é um processo muito rigoroso, né, que busca evidenciar nas instituições de pesquisa a capacidade dela de aplicação e geração de pesquisa aplicada com excelência. A transformação de todo aquele conhecimento que a gente gera nas pesquisas de base, agora empregado à disposição do mercado para poder fazer transformação tecnológica e promover inovação. Então, já existem aí 64 unidades, o plano é que até o próximo ano tem mais de 80 unidades em todo o país. E nesse mapa vocês podem ver um pouco da presença da Embrapi, né? Então, em mais de 15 estados e Distrito Federal, e hoje a Embrapi conta com mais de 1.000 projetos já contratados, muitos deles já finalizados, com bastante êxito, e em torno de 800 empresas parceiras nesse desenvolvimento de projetos aí de inovação. Então, Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, tá? Então, nós, como eu falei, nós estamos aqui no Centro-Oeste, recentemente fomos credenciados, aqui no Centro-Oeste nós temos mais 2 outras unidades que são parceiras, uma do agronegócio, que fica sediada em Rio Verde, e outra inteligência artificial, que fica aqui em Goiânia mesmo, né, da Universidade Federal de Goiás, e o nosso polo, que é um polo de inovação voltado para a eficiência energética. Bom, como é que funciona a Embrapi, né? A Embrapi, ela possui recursos de um fundo, né? Esse fundo Embrapi, hoje ele é abastecido e alimentado, tem como origem recursos que vêm do Ministério da Educação, nós também possuímos recursos provenientes do Ministério da Saúde e também do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, basicamente, hoje essas 3 fontes de recursos que abastecem esse fundo. Existem outras iniciativas também para poder expandir esse fundo que é de investimento para a inovação na indústria, e esse fundo ele é distribuído, então, entre todas aquelas unidades espalhadas pelo Brasil. Então, você perceba aí que nessa imagem nós temos aí a unidade do agronegócio, inteligência artificial, né, de eficiência energética, dentre outras, na área de saúde, alimentos, logística. Então, você tem várias unidades que trabalham com projetos específicos de cada área. E aí, esse
recurso que está disponibilizado, ele é investido em algumas empresas, né? Indústrias que identificam na sua atuação problemáticas, desafios que levam ela a pensar, às vezes, eu preciso fazer alguma coisa nova, eu preciso inovar aqui no meu contexto, eu preciso sair do quadrado, fazer uma coisa diferente aqui, senão eu vou ficar para trás, né? Ou às vezes eu vou quebrar, ou eu preciso me diferenciar da minha concorrência, né? Ou o mercado mudou muito, eu preciso trazer um produto novo, né? O mercado tem mudado. Enfim, as empresas, elas possuem as suas demandas, e às vezes a empresa, a realidade, talvez você esteja nos assistindo aí, seja um empresário, né? E você estudar do dia a dia, da correria, das chamas que você precisa apagar todos os dias, e às vezes você não tem tempo para parar, para pensar um produto novo, um produto inovador. Às vezes te falta, às vezes, equipe, né, destinada só para isso, com tempo, disponibilidade de tempo para poder se dedicar a isso, talvez até com capacidade para poder pensar no produto inovador. E às vezes falta até recurso para as empresas também, para elas investirem em inovação hoje. Tá? Então, a Embrapi, ela traz essa perspectiva, né? Nessa imagem vocês podem perceber esse cara pulando aí, de uma pedra, né? E esse abismo aqui, ele quer passar para o outro lado aqui. Então, de cá, a gente vê muitas vezes os pesquisadores, especialistas em segmentos específicos aí do conhecimento, né? Às vezes o cara é um especialista em saúde, em genética, o outro é especialista em computação, o outro é especialista na área de construção. Então, a gente tem vários especialistas, detentores de conhecimento que poderia fazer muita diferença no contexto empresarial. E do outro lado, a gente vê as empresas, né, com esses desafios que eu citei para vocês aqui, né. Então, a gente entende que a Embrapi, ela vem para suprir essa carência que a empresa, que a indústria tem, às vezes, de mão de obra especializada para o desenvolvimento de projetos de inovação. Né? Quando você tem uma empresa que não tem recursos suficientes, a Embrapi, por meio desse fundo, ela permite o investimento para o desenvolvimento desses produtos inovadores e também ela ajuda na gestão desses projetos, no acompanhamento, na efetividade, para que esse projeto saia de ser uma ideia e ele se transforme, então, numa solução que realmente seja comprovadamente inovadora, né? E que tem esse selo Embrapi para o desenvolvimento desses projetos. Então, a Embrapi, ela dá as mãos para esses dois mundos que a gente sempre vê reclamar, né? Os empresários reclamam, falam assim, a instituição acadêmica, né, os institutos, eles estão muito distantes da gente. Às vezes você vê também um pesquisador lamentando e chorando pelos cantos, falando que não tem investimento, não tem condição de ter acesso às empresas para desenvolver projetos que sejam aplicados. Então, nós estamos aqui no Instituto Federal de Goiás, né? Eu sou coordenador hoje de Planejamento de Negócios da Embrapi, IFG, e o professor Dean está comigo, coordenador de processos, e o professor Ricardo, que não pôde estar conosco hoje, é o nosso diretor do Polo de Inovação. Então, a gente está aqui para isso, né? Nossa unidade é uma unidade que tenta aproximar dessas empresas que têm essa vocação de desenvolver soluções inovadoras na área de eficiência energética. Essa é a nossa missão hoje. Okay? Bom, como é que funciona esse investimento em projetos, né? Então, a Embrapi Nacional, ela tem um modelo de negócio que permite que a Embrapi Nacional, ela possa fazer um investimento de até, no máximo, 1/3 do valor do seu projeto em recurso financeiro. Então, imagine que você tem um projeto, por exemplo, de R$1 milhão, você tem um produto lá que você quer desenvolver, você já conseguiu estimar ali o custo que você vai ter nesse projeto, e de repente você falou assim, vou gastar R$1 milhão para desenvolver essa inovação, colocar isso no mercado, eu preciso fazer isso, é uma oportunidade boa que eu estou verificando aqui no mercado, e você não tem essa grana toda, né? Então, a empresa, ela vai entrar com no mínimo 1/3, então aproximadamente 33% aí do valor do projeto. Então, significa que se o projeto estiver custando R$1 milhão, a empresa vai entrar com 330 mil. E os outros 2/3, o restante, ele vai ser bancado pela Embrapi Nacional e pela unidade Embrapi, no nosso caso, unidade Embrapi IFG aqui de eficiência energética. A Embrapi Nacional, ela entra com 1/3 financeiro e a nossa unidade, ela entra com 1/3 no formato econômico, né? Então, nós disponibilizamos aí laboratórios, né, equipamentos que estão disponíveis, recurso humano, a parte de gestão,
né, contrapartida de pesquisadores do próprio Instituto Federal, que estão cadastrados hoje na nossa base, para que esses recursos possam ser investidos no projeto. Tá? Bom, quais são os requisitos para você, então, ter um projeto Embrapi junto conosco, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter um problema. Um problema que alguém possa pensar em resolver ele usando a promoção da eficiência energética. Então, se você está pensando em resolver um problema que melhore e promova a eficiência energética, é um dos requisitos importantes. Às vezes você tem um problema, por exemplo, eu quero resolver um problema, mas o problema que eu quero resolver, ele é na área de logística. Então, ele não tem a ver com a nossa unidade. Então, nós podemos, de repente, te conectar com uma unidade que trabalha especificamente com logística, mas na nossa unidade a gente está olhando para soluções que realmente promovam a eficiência energética. Então, esse é o primeiro requisito que você tem que pensar se você quer ter um projeto junto com a nossa unidade. Então, se você tem um projeto de inovação, que você acredita que ele tem inovação, mas ele não é eficiência energética, seja de outra área, existem várias unidades hoje espalhadas, como mostrei para vocês, no país que você pode acionar, você pode entrar em contato, você vai ter esse mesmo modelo de subvenção, de investimento, de apoio para você desenvolver seu produto. Segundo critério, a empresa que nos procura, né, ela precisa ter um KNAI industrial. Então, assim, precisa ser uma indústria, né, para que possa receber esses benefícios aí. Terceiro, tem que ser TRL de 3 a 6, eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso, né, o nível de maturidade tecnológica, e precisa ter inovação. Então, nós não fazemos investimento para, por exemplo, prestação de serviço. Eu preciso instalar umas lâmpadas de LED aqui na minha empresa, né? Quero colocar meu galpão cheio de lâmpadas de LED. Então, isso não é inovação. Então, nós não fazemos investimento em serviços, né, para melhorar a condição da indústria, da firma, da empresa propriamente dita. Então, o que nós estamos olhando é para desenvolvimento de produtos e processos que realmente sejam inovadores e possam agregar na cadeia produtiva aí, na área da eficiência energética. Então, precisa ter inovação, e essa é uma característica importante. Bom, nível de maturidade tecnológica, o que é isso, né? Acredito que a maioria de vocês que estão conosco aqui já sabe o que significa nível de maturidade tecnológica, mas nós estamos aí com níveis de maturidade diferenciados, né? Então, a gente tem aí de 1 a 2, o que significa o nível de maturidade tecnológica 1 e 2? É quando você tem uma ideia e você imagina que essa ideia possa fazer sentido, possa ser bastante interessante se ela for comprovadamente e teoricamente comprovada. Então, será que essa ideia que eu tenho, a teoria valida ela? Nós conseguimos validar isso na teoria? Então, se eu consigo validar isso na teoria, eu estou falando que eu desenvolvi um projeto e entreguei ele, e o nível de maturidade tecnológica no final dessa validação teórica, né, conceitual, é o nível de maturidade tecnológica entre 1 e 2. Ou seja, uma prova teórica de uma coisa que você imaginou, de uma ideia que você teve, talvez de uma hipótese que você traçou e você está ali fazendo essa validação. Quem que nós entendemos que é responsável por esse nível de maturidade tecnológica 1 e 2? São as universidades, né? Então, as universidades, elas trabalham muito em desenvolvimento de pesquisas, né, de base, mestrado, doutorado, né, orientações com esse tipo de aluno que trabalham nessa validação teórica. E depois disso, a gente tem, então, os níveis de 3 a 6, que é onde é o foco da Embrapi, né? O que são esses níveis de 3 a 6? É quando você pega aquela teoria que você sabe que ela funciona e você agora quer provar ela na prática. Então, você vai provar isso no laboratório, você vai provar isso numa bancada, né, e você pode provar até num ambiente relevante, né? Você pode levar lá para a indústria, onde que você quer desenvolver um protótipo. Então, nós estamos olhando para o desenvolvimento de protótipos e de soluções, de produtos ou processos que consigam, de forma prática, né, e instrumental, você conseguir validar aquilo que você tinha na mente como uma inovação. Então, assim, essa inovação funciona? Funciona, e está aqui um exemplo prático que isso aqui funciona, né? O pessoal de startups aí escutam, às vezes, o termo MVP, né, POC, então é mais ou menos isso, né, só que você, talvez, chegando até um nível de validação mais refinado,
que a gente fala que é o nível 6 ali, que você está validando isso num ambiente relevante. Às vezes você está colocando lá no chão de fábrica aquele equipamento que você projetou, né, inovador, e você está falando, tá vendo, cara, funcionou aqui nesse ambiente agora é só dar escala para esse produto aqui que você já tem validado, tá? Então, isso a gente chama de níveis de maturidade tecnológica que a gente pode fazer o investimento. Então, esses níveis de 3 a 6, nós falamos que são níveis que concentram a maioria dos riscos num projeto de inovação. Você, às vezes, funciona na teoria, no TRL 1 e 2, mas funciona na prática? Será que se eu comprar um equipamento, ele vai suportar aquela pressão, ele vai funcionar no meio de tantas variáveis reais? Então, existe um risco muito grande. A possibilidade de talvez não dar certo, ela existe. E, às vezes, o empresário, ele mede muito esse risco. Então, a Embrapia é uma grande parceira, então, do empresário, né, da indústria, para poder fazer essa injeção de recursos, não só financeiros, né, mas toda a estrutura que está montada hoje em torno da Embrapia, para poder viabilizar essa validação desse protótipo, né, até nível 6, se for o caso, para que, então, o empresário, a partir daqui, ele possa tocar colocar isso no ambiente operacional, né, colocar isso no mercado, fazer parcerias, a parte de negócio, né, formulação de estratégia de vendas, e assim colocar isso no mercado, porque a inovação em si, ela já aconteceu, ela já foi validada, e aí é mais a questão industrial mesmo, não precisa tanto quebrar essas barreiras tecnológicas, científicas que estão muito enfatizadas aqui nesse TRL de 3 a 6, ok? Bom, nós, como eu disse para vocês, nós somos recentemente credenciados, então, Polo Braspi de inovação na área de eficiência energética, né? O IFG, para aqueles que não conhecem, nós temos 14 campos instalados, né, no estado de Goiás. Então, nós temos desde do norte mais ao sul, né, que é a região de Jataí, na região metropolitana, Senador Canedo, Aparecida, né, em Umas. Então, nós temos hoje 14 campos e pesquisadores de várias áreas, né. Percebam que a área de eficiência energética é uma área transversal, né. Você pode ter desde um físico, um químico, um engenheiro civil, o pessoal da computação, todos trabalhando, às vezes, de forma integrada para desenvolvimento de soluções voltadas para a eficiência energética. Então, hoje nós temos na nossa base de pesquisadores, aproximadamente 50 pesquisadores cadastrados, né, e disponíveis para o desenvolvimento de projetos, e nós temos também alguns alunos que também estão cadastrados, porque um dos objetivos que nós temos com o Embrapi é não só o desenvolvimento de projetos de inovação com a indústria, né, para que sejam efetivos, mas também o desenvolvimento desses alunos como pesquisadores, como pessoas, né, o desenvolvimento de suas soft skills, que são aquelas habilidades não técnicas, né. Habilidade técnica, às vezes, você aprende com o livro, né, mas a capacidade, às vezes, de falar em público, né, de fazer uma negociação, de lidar com seus sentimentos. Então, são habilidades que a gente chama de não técnicas, essas soft skills, que a gente quer, durante os projetos, ajudar esses alunos a crescerem, desenvolverem mentalidade, um pensamento criativo, né, resolvedor de problemas. Então, tudo isso a gente quer agregar nessa formação dos alunos. Então, a gente, sempre que começa um projeto, obrigatoriamente, alunos da nossa instituição vão participar desses projetos também, de inovação, e vão receber um investimento nessa área de soft skill de forma paralela. Bom, então, o nosso polo de inovação, Embrapi IFG, nós buscamos, então, contribuir com o desenvolvimento da inovação, basicamente nos eixos aí estruturais da cadeia produtiva de energia que a gente tem hoje. Então, a gente pode atuar tanto na geração, na transmissão, distribuição, na comercialização e consumo de energia elétrica. Então, existem muitas oportunidades, aqui um pouco eu vou falar sobre algumas delas, né? Mas a gente fica, assim, impressionado à medida que a gente entra no ambiente industrial, né, no contexto do mercado, as transformações que têm acontecido, a gente percebe quantas oportunidades que existem e nós estamos extremamente abertos para poder fazer parte disso. Só para vocês terem uma ideia, esse mundo também já está defasado, né? Nós tivemos uma reunião agora recentemente, no final de junho. A Embrapi hoje Brasil já investiu mais de 1,8 bilhões em projetos. Esses 1,8, cerca de 30%, 32% a Embrapi financiou financeiramente. As empresas, o nível de satisfação é tão grande que elas investem em cerca de
49% elas bancam dos projetos. E hoje a participação das unidades em Embrapi, como a nossa unidade aqui no IFG, é em torno, em média, de 19,1%. Então, é um montante significativo para quase 6 anos de operação que a Embrapi tem no país, né? Então, um montante expressivo de investimento que tem sido feito e um impacto muito forte, tanto nas empresas que participam desses projetos, quanto nas próprias unidades e institutos tecnológicos que fazem parte desses projetos, né, por meio de seus pesquisadores e alunos, na promoção do desenvolvimento desses projetos de inovação. Então, eu queria passar a palavra para o professor Deans, que vai dar continuidade para o nosso papo aqui. Olá, gente. Boa tarde a todos e a todas. Né? É um prazer estar aqui com vocês. É a minha segunda participação aqui na Campus Party. Na primeira, eu estava apenas como ouvinte. E hoje é um prazer muito grande estar participando aqui de um bate-papo com vocês, mostrando aqui a parte do nosso trabalho aqui junto ao Polo Embrapi e IFG. Né? Como o professor Eduardo colocou, esse polo ele é formado por mim, né, como coordenador de processos, professor Eduardo como coordenador de planejamento de negócios, professor Ricardo Rabarri, que chegou agora aí, o nosso diretor-geral, e temos também a nossa coordenadora de recursos humanos, né, que é a professora Cristiane Borges. Ela apresentou ontem aqui no palco, vai apresentar daqui a pouquinho, e faz parte da nossa equipe, né? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, de como funciona, né, o processo de submissão de projetos em Embrapi, né? Como que você pode ter um projeto em Embrapi? O professor Eduardo vai me ajudando aí, pode passando adiante, professor. Próximo. Isso. Então, como o professor Eduardo colocou, qual é a necessidade? Por onde começar um projeto? A primeira coisa que você tem que ter é pelo problema da empresa, né? Como o professor Eduardo coloca, né? Você empresário, você industrial, você líder de um grupo de pesquisa, necessariamente precisa que tenha uma empresa parceira no seu projeto, né, Embrapi. Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, né? E a inovação deve fazer parte dos produtos comercializáveis da empresa, né, como o professor Eduardo coloca. Então, tudo isso tem que estar muito bem caracterizado na hora de se submeter um projeto. Tá, prezados? Pode passar aí, Eduardo? Não, como exemplo aqui, ó, o professor Eduardo ele colocou da confecção né, de como seria esse produto, esse processo. Eu trouxe aqui um problema, né? Então, a empresa chega para você e fala, olha, chega para a Embrapi, chega para você dono da empresa e também deve estar pensando, pô, eu tenho algo semelhante a isso, aí eu trouxe aqui um esquema só para a gente estar mostrando e idealizando a ideia. A empresa gostaria de desenvolver um sistema de carregamento de baterias que possa oferecer para o meu cliente de forma que ocupe menos espaço possível e que possa utilizar energia renovável. Prezada, como é que funciona? Você tem essa ideia. Essa aqui é a dor da empresa, que a gente chama, né? A dor do processo. Você traz isso para o Polo Embrapi, você pode pensar isso junto com a gente aqui no Polo Embrapi e desenvolver um projeto, né? Uma estação de carregamento de bateria que pode ser instalada do lado de fora da fábrica, da empresa, e ao mesmo tempo que fica protegida contra condições climáticas e temperaturas externas. E dessa forma aí, ó, você percebe que a energia é captada, né, através de captação de energia solar que carrega essas baterias. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui é de uma empresa, né, da Fronius do Brasil, uma empresa catarinense. Ela comercializa esse produto, e a ideia desse produto, ela nasce justamente de um caráter inovador, né? Eu precisava resolver um problema da empresa, e ela traz aqui a solução. Então, é isso que a gente busca aqui no Polo Embrapi, né, do IFG, desenvolver produtos que possam ser utilizados pela indústria, pela nossa empresa parceira. Passa aí. Isso. Como é que você inicia, então, né? Empresas, startups, indústria, grupos de investidores, né, como o professor Eduardo colocou, que possuem um KNAI industrial, procuram o polo de inovação, né, e que estejam interessados em desenvolvimento de produtos. O polo também vai até a empresa, né? Por exemplo, a empresa, olha, eu queria investir em um processo inovador, só que ainda eu não tenho
uma ideia propriamente dita, né? Entre em contato com o Polo vai até você, apresenta o que é a Embrapi, vai, né? Mostra o que pode ser feito baseado, né, na sua expertise, baseado como a empresa interage, o que ela está comercializando, e a gente pode te dar uma ideia do que você pode estar investindo. Tá joia? Eduardo, por favor, próximo. Bom, tendo isso em mente, como é que funciona, né, o planejamento? O planejamento, então, o professor Eduardo é o coordenador desta etapa, né? Ele vai até a empresa vem até a gente agenda a reuniões, e é feitas as apresentações da empresa, do que ela faz, do que ela comercializa, qual é né, a inovação que ela deseja, o problema que ela tem. A gente apresenta o polo, qual é a nossa função, né, qual é a nossa expertise, no que a gente vai atuar e de que forma que a gente vai atuar para resolver o problema. A empresa, então, coloca o objetivo dessa pesquisa, né, e o grau de investimento, né? Como o professor Eduardo coloca, né, a empresa está investindo no desenvolvimento de uma inovação tecnológica, né? E o Polo apresenta os profissionais especializados para o desenvolvimento deste projeto, né? Quem são o grupo de pesquisadores mais adequado, né? Qual é o laboratório que tem mais condições de atender aquele projeto, né? Quem é o grupo de pesquisa, ele está preparado para resolver aquele problema, tá? Então, o Polo se encarrega de fazer essa apresentação. Próximo, por gentileza. Isso. O coordenador, então, do projeto é elencado, então, um pesquisador que desenvolve, então, uma proposta técnica de uma pesquisa aplicada. O que é essa proposta, prezados? A proposta técnica, né, um documento que vai ser apresentado para a empresa, ela é desenvolvida pelo grupo de pesquisadores, cujo o coordenador é um dos pesquisadores deste grupo, né? Lá vai ter os objetivos da pesquisa, os prazos, a estratégia de pesquisa que vai ser adotada, né? A equipe que vai ser envolvida, né? Quantos pesquisadores, quantos bolsistas, né? Alunos, enfim, qual é o caráter inovador que vai estar sendo utilizado, né? Que está sendo pensado para resolver aquele problema. A maturidade tecnológica que o professor Eduardo coloca, né, do TRL de 3 a 6, ela tem que ser pensada aqui nesse momento e vai ser apresentado para a empresa, para o investidor, para o nosso parceiro comercial, o que de fato essa maturidade, por que está saindo daqui, indo do 3 e pode chegar até a 6, né? A pesquisa de anterioridade, o que é isso? Como é um caráter inovador, a gente tem que ter em mente, né, que não existe nada já no mercado referente à ideia que foi desenvolvida, não é mesmo? Então, por exemplo, a gente faz uma pesquisa de anterioridade no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, para verificar se existe alguma coisa, uma solução semelhante àquilo que está sendo proposto. Se houver, volta novamente para a etapa de pesquisa, de elaboração, de confecção, para que a gente possa ter algo inédito, né? E para que, né, tudo isso fique muito tranquilo, né, existe uma tranquilidade entre a empresa, entre o Polo e entre o Instituto Federal de Goiás. Todos os envolvidos assinam um termo de sigilo industrial e confiabilidade, ou seja, aquele problema, a solução que está sendo desenvolvida, ela vai estar sendo protegida, né? Desde o início, desde das primeiras tratativas até o final, a entrega final do projeto. Então, todos assinam um termo de sigilo industrial e de confiabilidade. Próximo aí, professor. Com essa proposta em mãos, né, feita e autorizada pela empresa, né, como o professor Eduardo colocou, é uma pesquisa aplicada, né, não é uma pesquisa acadêmica, é uma pesquisa aplicada. Essa proposta técnica, ela segue para um comitê, né, uma comissão de inovação de IFG, que ela vai fazer uma avaliação. Ela vai fazer uma avaliação para caracterizar o processo inovador, a maturidade tecnológica e a execução do polo, né? Se o polo tem condições de executar aquilo. Porque, às vezes, pode aparecer uma proposta muito grande, uma proposta que não cabe, né, para as condições que a instituição tem, e essa
avaliação, essa comissão, ela fala, olha, vamos voltar, vamos pensar um pouquinho, porque pode ir até aqui. Tudo isso é para que possamos ter uma segurança, tanto no desenvolvimento dos nossos pesquisadores, quanto a empresa que está nos procurando, que está sendo a nossa parceira no desenvolvimento desse projeto, tá bom? Então, existe uma comissão também segurada, né, também que assina termos de sigilo, todos são profissionais, inclusive, dentro da área de eficiência energética, tem profissionais que estão participando dessa comissão que vão fazer análise desse projeto, tá bom? Para que tenha total segurança e transparência. Após isso, estando tudo certo, surge então um plano de trabalho, né? Esse plano de trabalho a gente chama, né? É o projeto, é a proposta do projeto em si, né? Aqui a gente chama ele de plano de trabalho porque ele é um plano muito objetivo, né? Ele não é aquele projeto convencional que a gente utiliza em pesquisa acadêmica. Aqui é um plano de trabalho muito objetivo, no qual coloca objetivos, metas, o risco tecnológico, como o professor Eduardo bem colocou, existe um risco no desenvolvimento de cada projeto, e aqui é colocado para a empresa quais são os riscos, né, que podem acontecer no desenvolvimento. Descrição de macroentrega e seus resultados, o que é isso? Cada projeto de pesquisa é dividido em macroentregas ou em etapas a serem entregues, a serem desenvolvidos ao longo dos prazos que foram estabelecidos. Então, por exemplo, a Embrapi hoje ela sugere que a gente tenha aí de 3 a 5 macroentregas, né, ao longo do projeto. E aí o pesquisador, juntamente com a empresa, né, estabelecem isso. Olha, na primeira macroentrega eu vou fazer essa parte do projeto, na segunda eu vou fazer esta etapa, na terceira eu vou fazer um teste de bancada, na quarta eu vou levar isso para a sua empresa, na 5 eu vou te entregar o relatório final. Então, bem descrito, né, bem registrado, para que a empresa e também o polo possam seguir o pesquisador e o seu grupo, tá bom? Cada macro entrega, então, tem o seu prazo, né, de entrega, então, são geralmente 3, 4 meses, os valores de cada macro entrega, esses valores, né, lá constam de valores de equipamentos, de bolsa, taxas de deslocamento, taxas de custos operacionais, enfim, tudo isso é descrito passo a passo para que a empresa saiba exatamente onde ela está investindo, para que a Embrapi saiba também onde está investindo e para que o pesquisador saiba exatamente, né, conduzir com o seu grupo as etapas desse projeto. Bom, próximo, por favor. Aqui, e aí, passada essa etapa, sendo aprovado tudo, existe então o desenvolvimento de um acordo de parceria no modelo da CGU, tá bom? Então, a Contraloria Geral da União nos passa um modelo, a gente desenvolve isso, a empresa, a Fundação de Apoio, como isso aqui é importante dizer, a Fundação de Apoio, ela que controla essa parte financeira, hoje a gente tem uma parceria com a Funtech, né? A Fundação Tecnópolis de Goiás, que eles que administram a parte financeira, então o polo, né, o UFG, ele não recebe nenhum tipo de recurso, isso vai tudo para uma fundação que foi contratada para fazer essa administração financeira, ela, né, juntamente com o polo, o Embrapi constrói esse acordo de parceria, isso passa por uma avaliação jurídica da Procuradoria Federal, né, para que tenha total segurança jurídica e administrativa sobre o projeto. Passado isso, o reitor autoriza o desenvolvimento desse projeto, né, e inicia-se, então, as atividades. O tempo estimado, né, para que a gente comece, desde lá das tratativas iniciais lá com a empresa até o início das atividades, é de 45 dias. Tudo bem, prezados? Então, essa é a meta que o Polo Embrapi tem hoje. Essa parte burocrática, né, desenvolvimento, é a parte no que eu atuo, né, o pessoal diz aí que eu sou o pingo fora da curva, né, Eduardo? Eu sou um dos poucos docentes que gostam dessa parte administrativa, eu particularmente eu adoro mexer com essa burocracia. Exatamente, toda. Uma raridade. Eu gosto, né?
Bom, e assim você inicia. Agora, aí eu volto para o professor Eduardo, que eu acho que ele vai falar um pouquinho aí sobre as oportunidades, né, de negócio, alguns exemplos que a gente tem tido aqui dentro do Polo. Professor Eduardo? Obrigado, Ernst. Bom, deixa eu só comentar aqui um pouco, né? Nosso tempo já está avançado, né? Nós estamos aqui com a participação do Ricardo também, que é o nosso diretor. Então, eu queria só mostrar, assim, algumas oportunidades que existem hoje já no nosso contexto, né? Não só mundial, como vocês estão vendo aí, a matriz energética mundial. Nós temos muita geração ainda com carvão mineral, né? Gás natural, seja 23%, com energia nuclear 10% e hidráulica 16%, diferentemente do Brasil, né? Quando você olha para o Brasil, a maior geração que nós temos é proveniente da geração hidráulica, né? Então nós temos pouca ainda eólica, que está crescendo muito, solar muito pouco, ainda 1%, acho que já está mais que isso, também dobrou já, e a projeção que existe uma expansão muito forte aqui das energias renováveis, né? Energia limpa, aí, que nós chamamos aí. Então é um tempo de muita mudança que a gente está tendo. Nós mudamos o Covid, por exemplo, só para a gente ter ideia, né? Mudou o hábito das pessoas, né? As pessoas passaram a ficar mais em casa, talvez menos transportes, né? O consumo de energia ele aumentou, e é uma projeção que a gente tem de um consumo muito maior, né? O Ministério de Minas e Energia projeta aí cerca de 3,3 vezes a mais até 2050, fazendo criação de um plano chamado DDD aí, né? Primeiro D é descentralização. Por que descentralização? Hoje a geração é basicamente centralizada, né? Então você tem controle centralizado, geração centralizada, e isso começa agora a quebrar, permitindo que pessoas, por exemplo, que está na fazenda, você pode colocar a sua placa fotovoltaica lá e fazer a sua geração, né? A gente ouviu aqui na palestra anterior sobre o uso do hidrogênio, né? Então, essas formas alternativas, né, e mais econômicas, mais eficientes, talvez, e limpas, elas estão sendo incentivadas, dando a boa oportunidade a atores, né, que não são entes centrais, possam tanto consumir quanto produzir energia aí, dando uma dinâmica maior nesses mercados. A descarbonização, né, como a gente mostrou, né, o uso de carvão no mundo é muito grande, no Brasil também, né, então a questão do clima está sendo muito discutido, né, talvez a gente teve uma pausa por conta da pandemia, mas é muito discutido ainda. E o processo de digitalização, né? Hoje você não põe mais um outdoor na esquina, né? Se você parar para pensar, a primeira coisa que você faz quando você chega no sinaleiro é pegar o celular e começar a mexer, né? Então, se você não coloca a sua propaganda no celular, talvez você está fora do mercado. Então, as empresas começaram a perceber isso, né? Compras estão sendo muito mais feitas em ambientes digitais, as pessoas estão vivendo muito mais por meio dessas plataformas digitais. Então, isso faz também com que a energia seja repensada aí, né, usando principalmente a inteligência artificial, né, as pesquisas envolvendo a IoT, a análise preditiva, né, blockchain e smart grid, que essa figura tenta representar um pouco. A gente tem aí, antigamente tinha só hidrelétrica, térmicas, algumas térmicas, né, um pouquinho de nuclear. Então, hoje você tem as casas inteligentes gerando a sua energia, talvez até comercializando o excesso de geração que tem, né, com o mercado de consumo, né, as cidades inteligentes, os offices, escritórios têm aqui, veículos, né, então os veículos passam a não ser mais de combustão, né, e sim veículos elétricos, e qual que é o impacto disso para a rede, né, para a geração? Geração nós vamos ter que ter para atender esse tanto de carro que vai ter que ser carregado de forma elétrica. As subestações, né, as fotovoltaicas, as eólicas, né, que estão fazendo geração, ou seja, o contexto é totalmente diferente, fazendo com que oportunidades de desenvolvimento de projetos de inovação na área de eficiência energética possam ser desenvolvidos. Então, existe hoje uma gama de oportunidades, né, esse é uma sigla que tem que ser é um dos desafios da ONU, né, uma das pautas da ONU aí, né, a questão do ambiente social de governança, né, que cria regras aí e políticas que possam ser implementadas também. Se você olhar por trás de cada política dessa aí, você vê muitas oportunidades de pensar como é que eu poderia ter, de repente, um produto ou uma solução inovadora aqui, e à medida que você pensa nisso como empresário, né, ou até mesmo como pesquisador, nós como Polo Embrapi de Eficiência Energética, a gente está
bastante aberto para receber essa sua contribuição, né? Consumidor livre escolha, hoje você não escolhe hoje de quem que você compra energia, simplesmente chega uma fatura, né? Eu quero ligar energia, mas eu vou colocar energia aqui do fulano, não. Aqui em Goiás vamos colocar energia da Enel, né? Então, para consumidores que têm um nível de consumo acima de um determinado valor, você já pode escolher de quem que você vai comprar, né? Então, você tem entrega física, mas você tem um mercado, uma plataforma comercial que cria esse ambiente de oportunidades aí, né? Só para vocês terem ideia aqui, por exemplo, o preço da energia na Califórnia, quando as solares estão funcionando. Então, aqui é o sol, né? Você vê a hora do dia aqui embaixo, e aqui é a luz do sol, do dia, ó. Então, quando você tem sol, o preço vai cair. Então, imagina essa dinâmica aí, como é que o mercado se comporta, quais são as oportunidades que surgem quando você tem uma mudança tão brusca, uma volatilidade tão grande de preço, né? E as oportunidades que tem em questão de contratos, né? Então, quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando tanto da geração, pensando em equipamentos, como é que você pode inovar nos equipamentos, nos geradores, até mesmo na transmissão, né? Falando de biomassa, como é que você pode reaproveitar, às vezes, uma biomassa que não está sendo utilizada para gerar energia, por exemplo. Então, você tem dois aspectos que estão sendo contemplados simultaneamente. A questão do lixo, né? Tem coisa que você joga fora, você podia queimar esse lixo, ou você podia fazer outro uso, né? Reaproveitando aquele material para geração de energia e dando eficiência energética. Eficiência energética no consumo. Então, se você usa uma casa inteligente, por exemplo, você pode fazer automação residencial. Se você tem uma solução inovadora que reduz o consumo, você está promovendo eficiência energética. Usa eletrodoméstico, ar-condicionado. Na comercialização, muito investimento está sendo feito agora na comercialização. O mercado está expandindo demais de comercialização de energia, né? Então, modelos que possam prever, por exemplo, consumo de energia, se o consumo vai aumentar e a oferta vai cair, se você consegue prever isso, né, logicamente antecipadamente, você cria um cenário de oportunidades para desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras aí. Então, muita coisa de IA tem sido aplicada nesse contexto, né, por exemplo, a previsão do preço spot, PLD, né, prever vento, né, direção e intensidade, de vento, de chuva, né, precipitação. Nós estamos num ano que todos os recordes de escassez de água da energia natural afluente dos reservatórios estão sendo batidos, né? Junho agora confirmou mais um recorde negativo, ou seja, junho está sendo o pior junho de afluência de águas. Então, assim, nós vamos gerar com o quê, né? Teoricamente, o custo de geração de água é o mais barato. Então, se você consegue prever isso, você sabe que o mercado vai subir. Então, existe um cenário de oportunidades muito grande de comercialização. E uma abundância de dados, né, com a digitalização também. A ideia é que todos os equipamentos sejam metrificados, né, monitorados, e assim você pode gerar grandes repositórios de dados para você fazer modelos, né, para atuação de forma inteligente no setor. Então, nosso convite para você que está aí com a gente aí, que você possa fazer parte desse desafio, né? A gente basicamente precisa de duas coisas, um problema e pessoas que sejam capazes de resolver esse problema, né, e recursos para poder tocar hoje. Então, o problema está com vocês aí que estão nos acompanhando, né? Se você tiver um problema, traga esse problema para a gente tem um grupo de pesquisadores aqui com excelência, né, dispostos a poder contribuir nesse projeto, e a Embrapi tem o maior prazer de ver essa inovação acontecer, né, de fazer esse investimento aí nesses projetos, desenvolvendo soluções inovadoras aí. Ok? Obrigado, pessoal. Eu queria passar a palavra para o Ricardo, né? Boa tarde a todos e todas. Tive um pequeno probleminha aí, a gente não conseguiu participar da abertura, mas essas participações virtuais têm essas coisas, né? Mas, enfim, eu acho que o professor Eduardo, o professor De Angelis, fizeram uma exposição aí bastante criteriosa a respeito do nosso trabalho dentro da Embrapi, e a gente está pronto aqui para receber as demandas, né, as dores das empresas, as necessidades dos pesquisadores, a abertura de oportunidade para o mercado e também soluções, né, para as nossas
demandas sociais, aquilo que, de fato, a Embrapa pode ajudar em todos os espectros, né, que a gente tem hoje em relação à inovação. A gente acredita, né, que a Embrapa vai fazer uma diferença muito importante dentro da indústria brasileira, porque ela traz uma oportunidade de interação, é um elo de ligação que a gente tem procurado trazer como solução desses problemas, dessas demandas que existem normalmente, tanto da parte acadêmica como da parte industrial. Então, a Embrapa tem tido aí uma grande atuação no cenário nacional, ela tem trazido aí grandes soluções, tem proporcionado grandes participações. O professor Eduardo colocou aí muito bem, já foram mais de 1,8 bilhões de reais investidos na indústria brasileira e oportunizando, né? Os nossos acadêmicos têm uma oportunidade muito grande de, dentro da Embrapa, promover esse elo de ligação entre a academia, entre a pesquisa e as soluções possíveis para as empresas, né? Então, a gente espera, com isso, também abrir grandes oportunidades para os alunos hoje que se interessam de trabalhar com pesquisas, né, que têm essa vontade de descobrir o novo, né, de desbravar aquilo que é inovador, e é isso o nosso papel, de viabilizar, de facilitar. A gente espera tratar essa evolução nas maturidades das pesquisas de uma forma bastante simplificada. Esse é o papel da Embrapa. A Embrapa busca fazer o financiamento dessas pesquisas de forma de subvenção, né, a um fundo não reembolsável, e a gente espera que, com isso, boa parte desses recursos possam incentivar esses pesquisadores a promover essa busca por soluções que, normalmente, ou uma empresa tem que ter um departamento de P&D muito avançado para buscar, e aí se tem um grande problema, que é uma pequena quantidade de pesquisadores por empresas, e a Embrapa vem para colocar isso num espectro muito maior, né? Colocando toda uma instituição, né, como o Instituto Federal de Goiás, nesse exemplo, da nossa unidade de Embrapa, de eficiência energética, como as outras 63 unidades que existem espalhadas por todo o Brasil, e logo serão 80, serão 100 unidades, cada uma trabalhando dentro de uma área específica. Então, é isso que a gente procura proporcionar, é esse o nosso papel dentro da academia e tentando buscar essa ponte, né, de ligação, promovendo, então, a inovação dentro da indústria brasileira. A grande pegada ou a grande solução da Embrapa é que existe um papel social muito, muito forte por trás disso, que é justamente a conversão desses incentivos em novos impostos, né? Então, quando se faz uma subvenção de inovação, quando você busca subvencionar, dar dinheiro para que o pesquisador tenha condição de dedicar o seu tempo, né, para aquela pesquisa, trazer condições para implementar um novo protótipo dentro de um processo produtivo, essa solução, ela acaba se tornando um produto comercial que vai gerar novos impostos, novos encargos, e esse produto acaba gerando recursos para novos investimentos dentro não só da Embrapa, mas de toda a cadeia de geração de recursos para a pesquisa subvencionada. Então, esse é o nosso papel. A gente espera poder unir esses dois pontos, né, trazendo essa possibilidade, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, estamos aqui para romper barreiras, para quebrar paradigmas, para criar um ambiente favorável para desenvolvimento de novas tecnologias e, fundamentalmente, a abertura de um caminho que possa levar aí a soluções mais
objetivas para cada problema, para cada empresa, e levando também as soluções possíveis de cada pesquisador às empresas que possivelmente possam interessar nessas pesquisas. Estamos abertos, o professor Eduardo é o nosso coordenador de planejamento e negócios, o professor De Anges como ele diz aí, um ponto fora da curva, é um cara que trabalha bem aí os nossos processos, os nossos fluxos. A gente agradece a participação da professora Cristiane e todos aqueles envolvidos, né? Nós fomos uma exceção dos polos, né, dos credenciamentos, que fomos credenciados como polo de pesquisa. Não somos um campus específico, né? Então, isso já é uma inovação, nós criamos essa condição e a gente espera que a gente tenha justamente esse ambiente favorável para que a gente possa trabalhar de uma forma muito objetiva todas as nossas pesquisas, todas as demandas que as empresas trouxerem e todas as demandas que os nossos pesquisadores, os potenciais inovadores aí possam trazer, né, para toda a cadeia, tanto acadêmica como a cadeia industrial, que a gente busca criar esse elo. Então, a gente agradece muito a oportunidade aí da organização do Campus Party, é uma participação inicial da Embrapa e IFG, né? A gente está aí ainda no primeiro ano de vida, né? Estamos aí correndo atrás de nossas metas e a gente agradece muito essa oportunidade de poder divulgar o trabalho, de poder fazer um chamamento para toda a comunidade e para a sociedade. Qualquer dúvidas que vocês, porventura, tiverem, né? O professor Eduardo colocou o contato, pode colocar aí novamente, e a gente estará aí sempre aptos ou prontos, né, para a tentativa de solucionar essas demandas que estão à nossa porta. Muito obrigado pela participação, agradeço demais, e é isso aí, vamos inovar. Inovar é a solução, inovar sempre nos traz soluções que a gente, de fato, precisa, né? Aquelas soluções que iremos resolver problemas de inúmeras situações, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, estaremos sempre juntos e presentes aí com a Campus, quando nos forem solicitados. Valeu. Boa tarde a todos, obrigado aí, um abraço, estamos à disposição de todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.